Quinta ao Vivo. Voltamos aqui nesse bate-papo muito edificante, animado, né, aqui com o nosso irmão Bruno Redson, agora de Cachoeira do Sul, né? Compartilhou conosco já esse movimento, esse vento do Espírito que soprou para cá, trazendo ele, a sua esposa Natália. A gente tem, estava compartilhando com ele, visto o irmão pela TV, né? A gente brincou, porque a gente acompanha aí os cultos de Cachoeira do Sul, né? E temos acompanhado aí os testemunhos, né? Tanto do Bruno, né? A participação dele, também como da Natália, né? Sempre que possível, né? Os irmãos aí estão testemunhando e glorificando a Deus aí pelos feitos. E nós falamos algo interessante, né? De liberar o vaso, né? E hoje eu vejo assim como esse movimento, né, interno, né, vamos dizer, da carne, né, da alma contaminada, movimento das trevas, né, para que a gente realmente não fique livre, disponível, né, leve, né. A gente falou de vento também no primeiro bloco, e é importante a gente linkar isso com a nossa vida, né, porque eu tenho certeza que muitos irmãos que nos acompanham sentem tudo isso, né, como o Bruno relatou aqui em algumas situações, né, de semanas antes, ficar preocupado, né, custar dormir, né, aquela coisa da insônia, os pensamentos, né, isso acontece com todo ser humano, né, eu vejo assim como a gente tem trabalho pela frente, né, nesse pouco tempo que nos resta, como as pessoas andam aí, né, atribuladas. E o irmão começou a falar da questão aí da oração, né, e até instiguei o irmão assim, a questão prática, como é que o irmão faz, né, e nesse movimento, irmão, né, de ter casado também, né, eu não sei se ficava assim, vinha preocupação sobre também a questão de manter a família, né, o que mais vinha assim pro irmão também? Certo, então a preocupação, né, era algo assim que me incomodava bastante, assim, né, como a gente compartilhava antes sobre essa cura interior, sobre sentir o Senhor limpando, sobre sentir o Senhor fazendo a obra e sentir a paz do Senhor. E eu comecei a não me preocupar mais, né, com o que vai acontecer amanhã. Né, eu comecei a realmente, se o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor diz, né, não andeis ansiosos de coisa alguma. O Senhor diz que a paz do Senhor ela excede o entendimento humano. Então eu quero viver isso. Eu quero viver isso. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor, né, para me libertar dessas preocupações, sentimentos, né. E o Senhor fez essa obra e comecei a aceitar. É uma palavra que a gente tem que... Amém. Tem que ter no nosso vocabulário, né? Aceitar as coisas do Senhor, aceitar para onde o vento está levando, aceitar o que o Senhor está fazendo, porque o inimigo nos traz, a gente gosta de comparar, né, as coisas com outras pessoas, com irmãos, com ímpios, e comecei a aceitar, né? Comecei a aceitar os problemas que eu tenho, comecei a aceitar as dificuldades que eu tenho, comecei a me alegrar com as coisas boas e as coisas não tão boas, né, para a carne. Pois então, me conta o seguinte, nós estamos buscando ver na prática, né? Porque quem está nos ouvindo hoje, mas se alegrar como, né? Eu te perguntei, como é que tu começou a orar, né? Eu estava ali, daqui a pouco eu estava dormindo, daqui a pouco eu estava quase dormindo, e comecei a orar e falar com Deus. Mas assim, tudo bem, está escrito que a gente tem que se alegrar, mas como é que começou isso na tua vida? Como é que tu começou a fazer isso? Eu comecei a buscar mais o Senhor, foi a palavra. Primeiramente, né, no momento que eu tava bem mal, assim, né, em várias áreas, assim, né. Meio deprê. Sim, bem. Pra baixo. Talvez não tinha o laudo ali porque eu não fui no médico, né. Sim, mas tava... Não busquei, né. Praticamente depressivo. Sim, tava. E o que eu vou fazer, né? O senhor me disse, vai pra TV por assinatura, tu tem assinatura, né, pra quê? Sim. Tá tudo ali pronto, né, tu tem tua farmácia ali. Eu fui lá, eu lembro que a receita que o senhor me deu, assim, foi 10 vídeos de ansiedade, 10 vídeos sobre... angústia, e eu assisti 2 vídeos sobre depressão. Pra começar, irmão, dá 22. Pra começar, todos os dias às 6 horas da manhã. Ô, glória. Era 6 horas da manhã que eu levantava e ia pra TV por assinatura. E eu comecei a sentir o Senhor tirar esses sentimentos. E claro, eu comecei a orar mais, comecei a jejuar mais, comecei a buscar mais, comecei a me aprofundar no Senhor. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Então é assim, irmão, não posso dizer assim... eu comecei a fazer isso. Começou a mudar o teu sentimento. Sim, começou a mudar daquela dentro. Tristeza profunda. Sim. Né, que eu acho que era uma tristeza profunda. Sim. Começa a vir para uma alegria.
Por uma alegria, por uma paz. Começou a fazer mais sentido as coisas da vida, é isso? Você Aceitar começou a enxergar diferente? isto, eu comecei a ter mais fé, na verdade. Começou a mudar a visão. Mudar a visão, renovar a mente. Você começa a ver aquilo com outros olhos, aí você se alegra. Isto. Porque acho que é isso, esse é o ponto, né? Mudar a visão, né? Pra gente se alegrar. Porque às vezes a circunstância é a mesma, mas você se alegra em vez de ficar triste. Faz sentido isso? Faz, porque eu posso olhar pra ti, pra esse lugar aqui e ter vários pensamentos. Sim. E ter várias ideias, o inimigo vai trazer várias coisas, Deus vai trazer coisas também. E eu posso aceitar aquilo que eu quero receber. Você pode olhar pra tudo isso e se alegrar. Posso me alegrar ou não, posso julgar e achar ruim ou não. E eu comecei a aceitar como as pessoas eram, como eu era, como Deus me fez. Comecei a aceitar que cada pessoa tem os seus defeitos, cada pessoa tem suas qualidades. Comecei a aceitar que, porque eu olhei pra palavra. Pensei, se Jesus, que é perfeito e será sempre perfeito, sofreu várias coisas. Se Paulo, né, que era intenso ali, né, levou a palavra e não queria nem saber o que ia acontecer, sofreu bastante. José, né, a gente está falando essa semana muito sobre José. Por que eu não posso ter tribulação? Por que eu não posso ter? O que eu tenho de bom ou de merecedor que eu não posso ter problema financeiro, que as pessoas não podem me xingar, ou que as pessoas têm que me agradar? Por quê? Então eu comecei a me questionar assim e pedir para o Senhor, não, Deus, deixa o que eu quero aceitar as pessoas, eu quero me aceitar. Uma decisão, né? Eu quero entender, sim, decidir por Cristo, pela palavra, e foi a palavra, irmão, foi assim, buscar mais, foi me aprofundar, assim, foi isso que fez eu começar a aceitar e me alegrar, o dinheiro tá tanto, tá 10 positivo, ou tá 100 negativo. Né, pensa muito, né? Que eu pensava muito, a gente pensa muito, o inimigo vem pela mente, a gente sabe que a gente peca pela mente, a gente desanima. Mente muito. E se a gente deixar, a gente em 2 dias cai numa depressão, cai numa tristeza, não quer mais ler a Bíblia, porque o inimigo nos engana. Então eu comecei a buscar o Senhor e ter essa paz, de confiar, que não vai faltar. Então você falou do casamento, da família, então eu comecei a aceitar. E hoje, claro, às vezes vem, né, uns pensamentos, mas hoje eu tenho paz. De saber que o Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Se eu estiver aqui em Cachoeira hoje, semana que vem, talvez em outra cidade, né, o mês que vem. Deus é que sabe, né? Deus sabe, né? E eu sei que eu vou ter roupa, que eu vou ter o alimento, que eu vou ter a moradia. Porque o Senhor nos escolheu. Amém. O Senhor nos escolheu e Ele vai, Ele vai nos usar. É mesmo. A gente tem que ter essa fé no Senhor. Porque senão, não adianta eu ler a palavra, né, e ouvir. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu comecei a ter fé. E é bom compartilhar sobre isso, né? Porque a gente vê, assim, que Deus tem operado, né, em muitas famílias, muitas casas, muitos lares. E a gente precisa realmente, né, a gente trazer à memória, né, tudo isso que Deus tem feito, porque Ele vai continuar fazendo. Deus é um Deus de ordem, Deus de responsabilidade. E no início, né, desse bloco, eu comentei a questão do casamento. Porque eu vejo assim, né, que o matrimônio, né, é algo tremendo, né, né, realmente é Deus junto, né, dessa família e nessa união que é justamente o auxiliador idônea que vem para agregar, né, e obviamente que vamos bater um papo aqui no terceiro bloco sobre isso, mas era justamente para a gente olhar com olhos espirituais para o casamento, né? Porque inicialmente, né, como eu comentava, parece que a esposa vem e daí aumentou a família, agora tem mais coisa e aumenta a preocupação, entre aspas, né? Na verdade, né, a gente precisa olhar, né, para o casamento, e deixa para o irmão compartilhar até no próximo bloco, como é que está sendo, e nesse processo que você estava intenso, né, de batalha espiritual, né, de uma tristeza profunda, saindo da tristeza profunda, lutando, né, para essa alegria, para essa busca, né, onde é que entra, né, e como entra a coluna como auxiliadora idônea e de que maneira nós podemos usar isso em favor dos casais. Os casais podem colocar em prática isso hoje, né? Porque às vezes a gente acaba colocando um peso onde não tem. É para ajudar a ficar leve e a gente acaba olhando com olhos carnais em vez de espirituais. Próximo bloco, fique conosco, já voltamos. Quinta ao Vivo.